Uma mulher foi encontrada morta em seu próprio apartamento, mas a polícia não conseguiu encontrar nenhuma pista. Quando o caso se tornou público, eles receberam uma dica de um informante que mudou o curso da investigação e, no final, levou à verdade. Como resultado, o caso se tornou um dos mais discutidos em todo o país, pois ninguém poderia esperar tal horror. Shauna Tiafai nasceu em 13 de março de 1966 na cidade americana de Salt Lake City. Ela era uma garota alegre e enérgica. Ela também fazia parte do time de líderes de torcida da escola e tinha muitos amigos. Depois da escola, ela trabalhou por um tempo em seu estado natal, mas aos 29 anos decidiu se mudar para Las Vegas. Ela gostava do ritmo agitado da cidade e via mais oportunidades de ganhar dinheiro lá. Após a mudança, Shauna trabalhou como vendedora de cosméticos em algumas lojas de elite, mas em 2001 ela decidiu se tornar garçonete no Cassino Palace. Naquela época, o estabelecimento tinha acabado de abrir, mas ela rapidamente se tornou uma das garçonetes mais populares de Vegas. Foi nesse trabalho que ela conheceu seu futuro marido, George. Ele frequentava o cassino com frequência e um romance começou entre eles. Um ano após se conhecerem, o casal teve uma filha, Madison, e alguns anos depois se casaram oficialmente. Parecia que uma vida feliz e despreocupada esperava por essa família. George trabalhava como bombeiro, dedicava muito tempo à esposa e à filha e sempre cuidava delas. Shauna trabalhava no cassino, ganhando um bom dinheiro lá, mas desde 2008, seus relacionamentos começaram a se deteriorar devido à grande crise financeira. George perdeu uma parte significativa de suas economias que estavam investidas no mercado imobiliário. Por causa disso, ele ficou nervoso e irritado, despejando cada vez mais sua raiva na esposa e na filha. Eventualmente, a mulher decidiu que deveriam viver separados por um tempo e ela se mudou para seu próprio apartamento. Eles foram à terapia familiar, mas não houve melhorias em seu relacionamento e eles discutiram o divórcio com mais frequência. Outro golpe para a esposa foi quando seu apartamento foi roubado enquanto ela estava no trabalho. Alguns itens valiosos foram levados de casa, incluindo seu anel de casamento. Mas algo estranho foi que o ladrão também pegou cuecas masculinas e as deixou no apartamento. A mulher foi à polícia, mas eles não conseguiram encontrar o criminoso. Na manhã de 29 de setembro de 2012, 3 semanas após o incidente do roubo, George pegou a filha da casa da avó e foi para a casa de Shauna para pegar algumas coisas da filha. Eles continuaram compartilhando a custódia da criança, e a filha deveria passar alguns dias com ele. Quando chegaram ao apartamento dela, viram a porta da garagem aberta. Ao entrarem na casa, foram recebidos por uma cena horrível. Shauna estava no chão e sangue estava por toda a parte. Sua filha, que na época tinha apenas 8 anos, testemunhou essa cena terrível. George imediatamente ligou para a polícia e relatou o ocorrido. O operador da emergência pediu que eles e a filha saíssem para a rua e aguardassem os oficiais. Os investigadores começaram a examinar a cena do crime e determinaram que Shauna provavelmente foi atacada perto das escadas no segundo andar do apartamento. Havia um verdadeiro caos na casa, muitas coisas estavam espalhadas e quebradas, o que poderia indicar uma luta entre a vítima e o criminoso. Os médicos legistas encontraram graves ferimentos em Shauna e inicialmente pensaram que ela poderia ter morrido de um ferimento à bala, mas logo perceberam que na verdade todos esses ferimentos foram causados por um objeto pesado, provavelmente um martelo. Após interrogar os vizinhos, a polícia obteve 2 pistas. Por volta das 3h30 da manhã, um morador do mesmo prédio ouviu barulhos vindos do apartamento da mulher. Ele não deu muita importância a isso, pois sabia que Shauna estaria voltando do trabalho naquele momento. Outro vizinho encontrou o telefone dela, documentos e maquiagem em uma rua próxima, o que indicava que o criminoso ou os jogou fora enquanto fugia do apartamento ou os deixou cair acidentalmente. Os investigadores reconstruíram a cronologia dos eventos naquela noite por meio das câmeras de vigilância no cassino e em sua área. Eles viram como Shauna terminou seu turno e saiu para o estacionamento. Nada nessas filmagens indicava que a mulher poderia estar em perigo. Os detetives concluíram que o assassino provavelmente já estava em seu apartamento quando ela voltou para casa. Como costuma acontecer, as primeiras suspeitas recaíram sobre seu marido, George. A polícia já havia descoberto que Shauna estava se preparando para o divórcio. Eles também conversaram com os amigos de Shauna e descobriram problemas em seu relacionamento. Tudo parecia apontar para ele como o assassino. No entanto, os detetives descobriram que o homem tinha um álibi inquestionável para aquela noite. Ele estava em um turno de 12 horas no departamento de bombeiros, o que foi confirmado por todos os seus colegas e pelas gravações das câmeras. Assim, a polícia não tinha nenhuma pista séria. Eles logo descobriram que o apartamento da mulher havia sido roubado 3 semanas antes e tentaram entender se havia alguma conexão entre esses eventos.
Uma teoria foi considerada: o ladrão poderia ter voltado para roubar de novo, mas não teve tempo de sair antes da chegada de Shauna, e uma luta entre eles começou, resultando em sua morte. Enquanto isso, a irmã da vítima, Paula, estava suspeitando de George. Ela estava em contato constante com Shauna e sabia de todos os problemas em seu relacionamento, incluindo os ciúmes e escândalos frequentes dele. No entanto, o álibi de George era incontestável. A polícia se concentrou em procurar outras pistas. Um dia após a descoberta do corpo, eles receberam uma pista crucial sobre o assassino, já que o crime estava sendo discutido em todas as notícias locais, chamando a atenção dos moradores de Vegas. Um homem se aproximou da polícia, dizendo que conhecia um sem-teto apelidado de Greyon, que confessou a ele que matou a mulher com um martelo. Segundo o homem, Greyon falou sobre isso com alegria e até riu. Dado que os detalhes do assassinato não foram divulgados pela mídia, essa pista se tornou crucial para os detetives. Eles descobriram que o informante morava em uma barraca nos arredores da cidade e frequentemente encontrava Greyon perto de uma loja de conveniência. Eles foram até lá e o prenderam. Durante a revista, encontraram substâncias proibidas com ele, o que permitiu sua prisão temporária. Na delegacia, descobriram que seu nome verdadeiro era Noel Stevens e ele tinha sido preso várias vezes por pequenos furtos e posse de substâncias ilícitas. No entanto, ele negou qualquer envolvimento no assassinato. Os investigadores realmente duvidavam de sua participação. Primeiro, ele sempre cometeu apenas infrações menores, e era difícil entender por que um sem-teto iria matar alguém. Segundo, ele morava praticamente do outro lado da cidade, tornando sua escolha de vítima totalmente inexplicável. Era necessário várias horas para ele chegar à casa de Shauna. Além disso, muitos itens realmente valiosos em seu apartamento não foram tocados, incluindo dinheiro. Tudo isso não fazia sentido. Porém, a polícia continuou investigando seu envolvimento. Eles encontraram a barraca onde Stevens morava e fizeram uma busca lá. A barraca estava localizada em uma área deserta nos arredores da cidade. Ao examinar a área ao redor dela, os investigadores encontraram várias pistas importantes. A poucos metros de distância, encontraram calças e roupas íntimas do suspeito cobertas de sangue, bem como a etiqueta de um martelo. Mais tarde, os especialistas determinaram que o sangue pertencia a Shauna Tiafai. Mas a principal pista os aguardava na delegacia. Ao acessar o smartphone de Noel, eles encontraram em sua agenda apenas um contato, o número de George. Nesse momento, o caso deu uma reviravolta inesperada. A partir de conversas com amigos e parentes de Shauna, os investigadores descobriram que George era amigo de um sem-teto há vários anos, que ele costumava contratar ele para fazer vários trabalhos em casa e no jardim. A mulher frequentemente reclamava dele para seus conhecidos quando ele vinha consertar alguma coisa, dizendo que ele se comportava de maneira estranha e até assustadora, mas George nunca levou a sério suas preocupações. Assim, os detetives encontraram o elo perdido entre o assassino e a vítima, mas ainda tinham uma pergunta principal: George tem algo a ver com isso ou foi Stevens que escolheu a mulher como vítima apenas porque ele conhecia Shauna e sua agenda de trabalho? Com a ajuda da etiqueta, a polícia descobriu quando e em qual loja o martelo foi comprado, que provavelmente foi a arma do crime. Ao solicitar as gravações das câmeras de vigilância, eles ficaram chocados com o que viram nas imagens. Era possível ver como Stevens estava na companhia de George. Eles entraram na loja e compram aquele martelo. Nesse momento, eles perceberam que o marido de Shauna realmente poderia ser o organizador desse terrível assassinato. Quando todas essas evidências foram apresentadas ao sem-teto Stevens, ele decidiu confessar o que havia feito. O homem admitiu que realmente matou Shauna, mas fez isso apenas a pedido de seu marido, George. Segundo ele, George pagou-lhe $600 por isso. Ele e George estavam se preparando para cometer esse crime por vários meses. George comprou roupas escuras para Stevens e deu-lhe uma cópia das chaves do apartamento dela 3 semanas antes do assassinato. Ele pediu a um sem-teto para invadir sua casa e simular alguns roubos para que mais tarde a polícia se confundisse e conduzisse sua investigação ao longo dessa linha. Na noite do assassinato, Stevens entrou novamente no apartamento e começou a esperar quando a mulher voltaria para casa. Depois que ela chegou e começou a subir para o segundo andar, ele saiu de seu esconderijo e a atacou. Noel acrescentou que deu cerca de 17 golpes nela. Após isso, o martelo quebrou. O assassino concordou em mostrar aos detetives o local perto da barraca onde ele enterrou a ponta dele. Tendo em mãos as confissões de Stevens e uma série de evidências, a polícia também acusou George. Seus parentes ficaram chocados, pois para eles ele sempre foi um homem de família cuidadoso e amoroso que ajudava as pessoas. Ao saber dessas acusações, suas irmãs ligaram para George e informaram que ele estava sendo suspeito de assassinato. Logo após essa ligação, ele entrou em sua picape e tentou fugir da cidade. No entanto, na saída, o homem bateu na cerca e saiu fora da estrada.
A polícia que chegou ao local concluiu que ele provocou intencionalmente esse acidente em uma tentativa de tirar a própria vida. George nem mesmo tentou frear, apenas pisou no acelerador. No entanto, ele não conseguiu alcançar seu objetivo e, com ferimentos de gravidade média, o homem foi levado para o hospital local. 2 dias depois, a polícia informou que ele estava preso sob acusação de assassinato. A reação de George foi bastante calma. Ele pediu para entrar em contato com seu advogado e também para ter a oportunidade de tomar banho e escovar os dentes. A partir desse momento, a delegacia de polícia começou a preparar a transferência do caso para o tribunal. 3 meses depois, Noel Stevens concordou em fazer uma confissão completa em troca da renúncia à pena de morte. George recusou-se a admitir sua culpa e o julgamento contra ele começou apenas 3 anos depois, em agosto de 2015. Nas audiências, ele não disse uma palavra, confiando todo o trabalho em seu advogado. Seus parentes testemunharam e disseram que George nunca poderia ter feito isso com sua esposa, ele simplesmente não poderia estar envolvido em seu assassinato. Sua defesa foi baseada no fato de que Stevens matou Shauna por iniciativa própria e o marido não sabia disso. Segundo o advogado, as gravações das câmeras da loja não provavam nada, nelas apenas se via como George e Stevens compravam ferramentas que eram necessárias para o trabalho doméstico. A acusação não acreditava nesse cenário de eventos, mas então o juiz apresentou um extrato das ligações telefônicas de George, segundo o qual, em setembro de 2012, o homem ligou para Stevens 87 vezes, das quais 5 chamadas foram feitas pouco antes do assassinato. Com base no testemunho de Stevens, a acusação concluiu que o motivo do assassinato era dinheiro. George perdeu uma grande parte de suas economias devido à crise, como resultado do qual a principal renda da família passou a ser trazida por Shauna. Ela ganhava mais de $100 mil por ano, enquanto a renda de George era metade disso. Ele entendeu que, em caso de divórcio ou divisão de bens, ficaria sem nada, então decidiu se livrar da esposa. Stevens contou que inicialmente não acreditou nele quando ele começou a falar sobre assassinato. Até então, eles eram amigos há vários anos. Noel realmente fazia vários trabalhos em casa e no terreno por uma pequena taxa. No final das contas, George ofereceu a ele $600 para matar sua esposa e ele concordou. Segundo ele, o homem planejava obter esse dinheiro da companhia de seguros após a morte de Shauna. E embora Stevens tenha contado todos os detalhes do assassinato, como ele e George planejaram esse crime, surgiram certas dificuldades durante o processo judicial. Na audiência, foram apresentados os resultados do exame médico de Stevens, segundo o qual o homem frequentemente sofria de alucinações visuais e auditivas e também tomava regularmente substâncias proibidas fortes. Ele não negou nenhum desses pontos, então todas as suas palavras anteriores sobre o crime foram postas em dúvida pelo advogado de George. Por causa disso, nenhum dos lados estava confiante no resultado. Quando o júri começou a discutir sua decisão, levou 3 dias, mas no final das contas, George foi considerado culpado de conspiração para cometer assassinato. Quando o juiz pronunciou essas palavras, George não demonstrou nenhuma emoção. Ele foi condenado à prisão perpétua, acrescentando mais 81 anos por outras acusações, incluindo conspiração para invadir uma residência e roubo. A filha deles, desde a prisão de George, vive com a avó materna. A irmã da esposa a ajuda ativamente. Em um momento, essa menina perdeu ambos os pais e descobriu que monstro era seu pai. Ele conscientemente entrou no apartamento, sabendo antecipadamente o que ela veria lá. É óbvio que ele fez isso para garantir um álibi mais confiável, sem se preocupar com as consequências para o psicológico de sua filha. Quanto a Stevens, ele recebeu 42 anos de prisão. Considerando que a maior parte da vida desse homem foi passada na rua, seria tolo considerar essa sentença uma punição.